Uma primeira coisa é compreensão. É possível transformar a sociedade que vivemos? O Verbo em Rio Preto já deixou claro isso. Agora, eu acho que o debate tem que ampliar. E nós vemos um quadro de crise econômica e Rio Preto não está flutuando como acetileno no ar, fica oscilando. Não. Rio Preto está aqui, né, dentro de um quadro nacional, América Latina, né, e dentro de um quadro internacional de crise cíclica do capital, como traz aí uma boa tradição marxista. Diferente dos neo-keynesianos, eu não vou ficar falando, desculpa, né, que é força do lado. Mas existem muitos teóricos que dizem que essa crise que está acontecendo é uma crise financeira. E ela só está acontecendo porque os governos, vai lá, os estados não fizeram a devida intervenção, o devido protecionismo, o devido direcionamento, a devida gestão da economia. E por isso, né, a crise aconteceu. Eu não concordo com isso. Né? Esse keynesianismo existe sim, né, diante do mercado, do capital financeiro, mas aí não é a raiz da crise econômica. A crise econômica já é secular do capitalismo, né, e ela está se desdobrando, e a ideia é cada vez mais a se apresentar de forma acirrada, de forma violenta. Né? E quem paga o pato, evidente, né? Somos nós, a classe trabalhadora. Então estou postulando aqui uma situação de classe, da classe trabalhadora, né, e tentar falar um pouco dessa crise econômica. Né? É difícil, dentro da cabana aí, ó. Mas o fato é o seguinte, a classe trabalhadora, hoje, seja em Rio Preto, seja em Badibacite, seja em José Bonifácio, seja em Ponta Porã, seja, sei lá, em Concepción, no Paraguai, seja, sei lá, em Córdoba, na Argentina, a classe trabalhadora está pagando uma dívida que não fez. Né? O sistema capitalista, eu disse assim, que a relação capital-trabalho impõe uma sociabilidade desumana. Né? Qual é essa sociabilidade? Tem que falar muito rápido, isso é muito tenso, mas tem que falar, né? Mesmo que seja rapidinho. Né? O capital compra a força de trabalho e nós vendemos força de trabalho. Vai ter muita gente aí, como eu já vi lá no Facebook, que fala, mas está usando um quadradão lá dos marxistas, etc. e tal. É lamentável, né? É muito simples fazer a crítica só assim. Mas é uma categoria, são algumas categorias importantes. Né? A venda da força de trabalho. E muitos vão dizer, isso aí é jargão da tradição marxista. Eu vou pedir por gentileza, levanta a mão só, por favor, se quiserem participar. Ou respondam, por favor, mentalmente. Quem aqui trabalha todos os dias? Tudo bem, então no final da semana. Quem trabalha aqui? Todo mundo trabalha, eu trabalho. Alguém aqui trabalha porque é isso? É essa a situação? Eu estou feliz hoje. Eu dou aula na Unilago e na Copec. Nossa, não tem nada para fazer agora, né? Eu vou, tá ligado? Eu vou dar aula de filosofia na Copec e de sociologia na Unilago. Eu vou lá. Eu chego lá, oi, eu vim trabalhar para vocês. É por isso? Eu gostaria que fosse, mas eu, no meu caso, não é. Eu vou porque eu preciso ter uma renda. O nome certo não é renda, viu? Não é renda. Eu preciso de um salário para poder consumir. E esse é o problema desgraçado. Por quê? A classe trabalhadora ficou contemplada simplesmente com o consumo. A realização, Marx dizia na crítica da economia política, e esse texto é velho. Nós, trabalhadores, não nos realizamos na produção. E nos realizamos, como o Vitão falou aqui nesse canto da mesa hoje também, nós nos realizamos no consumo, e é um consumo alienado. E aí eu chamo a atenção para o conceito de alienação. Em Marx, nesse texto que eu estou falando da crítica da economia política, a alienação só tem um sentido. Para o Hegel tem uns 14 e 20 sentidos. Para Marx, nesse texto que eu estou falando, tem um sentido a alienação. Estranhamento. Falseamento da realidade, se pensar num texto lá que é a ideologia alemã. É nesse sentido que eu queria falar da alienação e criar uma ideologia que é funcionamento da realidade. Uma ideologia da crise econômica, mas uma ideologia para entrar no cérebro, e no caso do Brasil, a Rede Globo, a Rede Bobo, a Fundação Roberto Marinho, a TV Cultura. O pessoal tem a visão, a TV Cultura é muito linda, ok, beleza. Os veículos de comunicação em massa se encarregam, é evidente, que são representantes do capital, de introduzir essa ideologia da crise na cabeça da classe trabalhadora, ao ponto de nós, trabalhadores, acreditarmos que a culpa da crise econômica é nossa. Aí vai ter os intelectuais, Citibank, falido historicamente, um pessoal que vai defender ainda os Rockefeller, e por aí vai outras companhias, grandes corporações, vai dizer o seguinte, olha, a crise econômica está acontecendo porque o pobre desgraçado consome demais. Não, consome demais. Consome, e o filho da mãe não consegue pagar depois da dívida, esse caloteiro maldito. Isso é uma ideologia da crise. A origem da crise não está em calote da classe trabalhadora. Quem aqui não quer ter uma casa confortável, um transporte público decente, sem ficar sendo encoxado, seja no metrô ou no busão, porra?
Quem aqui não quer uma roupa confortável? Quem aqui não quer comprar uma... Eu gostaria de comprar uma calça que durasse 3 anos. Por R$10 de preferência. Lógico. Eu gosto de comer coisas boas. Eu gostaria de ir e vir para todos os lados do mundo. Mas se eu não tiver grana, eu não como bem, eu não estudo bem, eu não vou conhecer. Esse negócio de conhecer, professor de história tem esse lance, conhecer o Egito. Conhecer o Egito Escambau, no máximo vai chegar ali em São Paulo, ali, ó. Ou dá para ir a pé daqui, bater a Cacite. Chega na sua vida depois de Maria. E tem jeito de voltar a pé também. Desidratado, etc. Desgramento, acidente de trânsito. Então cria uma ideologia de que nós, trabalhadores, somos os responsáveis pela crise. Por que tem que criar essa ideologia? Porque somos nós que vamos pagar o déficit. Marx chama a atenção para o pensamento que é assim, ó, a diminuição, vamos chamar assim, a tendência de diminuição da taxa de lucro do capital. O que é isso? Não dá para explicar isso agora muito rápido. O fato é, o capitalista ele precisa extrair mais-valia ao máximo. A fonte, a mais-valia é uma parte da renda, né? É uma parte do lucro também. Né? E o preciso do capitalista precisa extrair mais-valia ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo. Chega uma hora que não consegue fazer mais isso. Ele investe em capital fixo, ele investe em tecnologia, por exemplo. Chega uma hora que o sistema entra em colapso. Explora-se bastante, produz muito, vende-se pouco. Resultado, crise econômica. E o sistema financeiro vem agravar esse momento histórico, a crise do capital. Esse tipo de crise cíclica já existe desde o século XVII. Século XVIII, com muita clareza, XIX, em 1895, por exemplo, a crise do capital, né? No início do século XX se estendeu uma depressão econômica desgraçada, mas agora o sistema financeiro, como diria o Lenin, ele é um modelo que está muito ligado à fase imperialista do capitalismo. Isso vai ganhar notoriedade no século XX, hoje mais do que nunca entrar aqui no XXI. Né? Ou seja, o sistema financeiro, como parte do modelo econômico capitalista, entra em colapso. Por quê? Porque trabalha com capital fictício, trabalha com... Como é que eu digo isso? Enfim, o sistema financeiro, vamos pegar a questão da ideologia do trabalhador para voltar ao sistema financeiro, me permitam. O trabalhador, ele faz como nós desejamos o consumo, não é coisa de retardado mental, querer consumir as coisas, e o Marx já dizia também que nós precisamos consumir todo dia para fazer história. E aí dá-se a importância econômica, não é só econômica, mas a gente não come política, a gente não come cristianismo na Idade Média, tem que produzir, né? Tem que ter uma base econômica aí, que não é a única, mas é também importante junto às outras. A classe trabalhadora vai consumir. Por exemplo, o povo grego. O povo grego é trabalhador que nem nós aqui. O povo grego deseja consumir, deseja uma boa escola, deseja não dar trabalho para os filhos quando ficar velhinhos, deseja um bom transporte público, deseja boa alimentação. E o que os intelectuais da crise econômica vão dizer? Que a culpa é o povo grego, cabe ao povo brasileiro, hein? Por exemplo, aqui citando, na verdade, o professor Valério Arcari. Ele que conta essa história do povo grego. O povo grego consome nas melhores intenções. O sistema econômico, o sistema financeiro, recortando o sistema econômico, o financeiro vai apresentar 1000 possibilidades. Do cheque especial, o cartão de crédito. Não é assim na faculdade? Não tem aqui Banco Real Santander, oferecendo cartão de crédito. Não, você tem, mas tu não está no SPC, não tem problema, meu amigo. Pega aqui o cartão da bondade.